Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje, continuando o livro dos princípios, 10 princípios milenar, tirado da Bíblia, do Tiago Brunet. Hoje nós vamos falar do princípio da escuta, né? Está escrito na palavra de Deus, em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Está escrito também em Provérbio 12, 15. O sábio ouve os conselhos. Está escrito também em Provérbio: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Esse é Provérbio 18, 13. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouco sobre ouvir, né? Sobre a escuta, sobre o que nós estamos ouvindo. No meu dia a dia, eu ouvi bastante os meus pais. Hoje eu tenho muita fé em Deus, porque eu ouvi os meus pais, eu aprendi com eles a ter fé. Porque a fé veio através do ouvir, né? Então, eu ouvi muito dos meus pais. Eu ia em locais que tinha a palavra de Deus, né? Eu ouvia a palavra de Deus naquele local. E dentro da minha casa, a gente praticava muito a palavra de Deus. Os meus pais tinham muita sabedoria. Então, nós sempre estava falando as coisas agradáveis entre pai e filho. Mas isso... não era que a gente não era errado, que a gente não errava, que a gente era uma família perfeita. Nunca fomos perfeitos. Quem é perfeito é só Deus. Nós temos todos os erros que todo ser humano tem, né? Mas nós sempre tivemos muita união, né? Falamos sempre com palavras que agradavam um ao outro, né? Então, hoje eu pergunto para você que está me assistindo, quais são as palavras que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Você está ouvindo a Bíblia? A palavra de Deus? Porque a palavra de Deus nós sabemos que está na Bíblia. Você está buscando a palavra de Deus para colocar em prática no dia a dia? Porque se a fé vem pelo ouvir, você está ouvindo pessoas que aumentam a sua fé ou que diminui, né? Então a gente começa a refletir quem eu estou ouvindo. O que está acrescentando na minha vida? No decorrer desses anos, na minha profissão de professora, e também na minha vida pessoal, aprendi muito. E uma das coisas que eu aprendo é que ouvir é muito importante. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, porque ela leva você a todos os caminhos do bem. Você se torna, quando você se apega à palavra de Deus, você lê, compreende e pratica, você consegue ter uma vida mais leve, você é uma pessoa mais tranquila, você consegue vencer a ansiedade, porque a ansiedade todos nós temos, mas nós conseguimos controlar a ansiedade, conseguimos ter equilíbrio no nosso dia a dia, né? Nós sabemos que a vida não é fácil, que hoje em dia trabalhar, criar família, a vida é boa, mas não é fácil, né? A vida nós temos que saber viver. E a palavra de Deus está aí para nos ensinar. Então, hoje eu procuro ouvir quem tem algo a agregar na minha vida, tem algo a me ensinar. Eu sempre quero escutar, quero aprender com quem sabe mais, né? Quem sabe mais sobre a fé, que é o mais importante, é a gente buscar a palavra de Deus. Através da palavra de Deus que a gente busca, tudo será acrescentado. Então, quando a gente busca a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e praticar, a gente já consegue na vida ter um equilíbrio na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, a falar palavras que agradem os nossos filhos, nossos companheiros, os nossos amigos de trabalho, os nossos chefes, né? Que eu ouço sempre pessoas assim. Tem pessoas que querem e precisam viver, por exemplo, trabalhando para si, trabalhando ser empresário, trabalhar por conta. Tem outras pessoas que já quer trabalhar CLT, não tem problema nenhum. O importante é você trabalhar, você fazer o que você gosta, fazer bem feito, ser uma pessoa justa, fazer um bom trabalho. Quando você entra numa empresa, você tem que saber que você tem que ser um bom funcionário. Você trabalha para os outros como se estivesse trabalhando para você. E aí, nós aprendemos com isso que essa é a mente de Deus. Não é isso que Deus quer de nós. Que escutar a palavra, escutar pessoas que te ensinam tudo que é bom. As coisas que são boas, por exemplo, nós temos que, no decorrer da vida, procurar médico, cuidar da nossa saúde, procurar cada profissional na sua área, por exemplo, nutricionista, ensina nós a alimentar, qual a alimentação, o que você precisa para melhorar o funcionamento do seu intestino. Então, cada um de nós tem uma necessidade, não é verdade? Psicólogo ensina como nós cuidar da nossa mente, como nós vencer as nossas
lutas emocionais, né? Então, é muito importante. Todos os médicos, um clínico, ele faz o diagnóstico, faz uma triagem e manda você, pede exame, indica você para um outro médico. Então, tudo é importante. Quem você está ouvindo hoje? Agora, vamos para o outro lado. Quem que nós estamos ouvindo? Que não é legal. Não é legal criticar os outros, não é legal ouvir pessoas que fazem ofensa à família, ofensa a qualquer pessoa, porque a ofensa ela não é legal. Nós temos que ouvir pessoas, escutar pessoas que ensinam nós alguma coisa. Cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, cuidar dos nossos filhos, cuidar de nós mesmos, que primeiro para nós cuidar dos outros nós temos que estar bem, não é verdade? Então, eu aprendo muito. E a Bíblia, ela é um livro completo. A palavra de Deus nos ensina, está escrito na Bíblia por completo. Tudo o que nós devemos aprender e praticar para ter uma vida mais leve nessa vida, né? E compreender a nossa passagem aqui na Terra de uma forma agradável, de uma forma que o outro inspira em nós, nas nossas atitudes, no que nós falamos. Então, é muito importante nós parar e refletir. Eu estou ouvindo o eu, né? Porque cada um de nós temos o nosso eu, o nosso individual, a nossa mente. E aí, nós estamos ouvindo o eu? O que é que o eu está precisando? Será que eu estou precisando de passar no psicólogo para ele entender o que está acontecendo, se eu não estou dormindo bem, se eu estou cansada demais? O que o meu corpo está necessitando no lado sentimental, né? E aí nós vamos, se eu estou cansado demais, eu também tenho que procurar um clínico, porque ele tem que diagnosticar se está acontecendo alguma coisa, se eu estou me alimentando bem, se eu estou fazendo caminhada, quais os exercícios que eu tenho que fazer. Então, assim, temos que procurar ouvir quem tem algo a nos ensinar, não é verdade? Então, hoje eu chamo vocês a essa reflexão. Vamos ler a Bíblia, vamos aprender, né? Que já está escrito há milhares de anos. É um livro atual, é um livro que ajuda em todos os assuntos que nós precisamos compreender, de prosperidade, de ter paz, de ter amor, de como cuidar do nosso eu, né? De ouvir nós mesmos. Porque eu acho muito importante que nós, para sermos quem somos, seres humanos, fomos criados por Deus. E para tornarmos essa pessoa agradável e ter uma mente assim, uma mente sábia como a mente de Deus, nós temos que estudar, nós temos que praticar, nós temos que alimentar-nos bem para que nós tenha tudo isso, não é verdade? Então, nós precisamos um do outro para aprender, precisamos um do outro para ensinar o seu conhecimento, o que você sabe, cada pessoa é boa em uma área, cada pessoa tem algo a ensinar ao outro. E hoje eu falo do ensinar, não falo só daquele ensinar de ter diploma. Claro que quem tem diploma, por exemplo, um médico, se ele não tiver um diploma, como que vai cuidar de nós, né? Um psicólogo, se ele não tiver o diploma, como que vai cuidar de nós? Também um professor, se ele não tiver o diploma, como que ele vai ensinar os seus alunos? Então, nós precisamos do diploma. Mas tem pessoas, essa sabedoria de Deus, às vezes não depende só do diploma, só. Primeiro vem Deus, depois vem, tudo será acrescentado, aí vem um conhecimento, né? Então, primeiro nós temos que ir para o conhecimento de Deus, da Bíblia, para depois nós buscarmos outros conhecimentos atrelado à vontade de Deus e a gente sermos pessoas felizes. Porque aqui na Terra é muito difícil de viver, mas a gente tem que viver bem, a gente tem que ser feliz, a gente tem que fazer o que a gente gosta, tem que cuidar de nós primeiro, depois cuidarmos da nossa família, cuidarmos de todos que estão à nossa volta. E hoje eu pergunto para você, está cuidando de você? Você está ouvindo o eu, o seu eu? Então, vamos cuidar mais de nós? Vamos ouvir nós mesmos? Vamos fazer caminhada, cuidar da nossa alimentação, buscar a palavra de Deus, para buscar conhecimento, para buscar tudo, porque Deus ele é completo. Tá bom? Então eu desejo a você um ótimo dia, que Deus abençoe o nosso dia e até amanhã.